Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 120. Salmo de número 120. Quero ler com os irmãos todo este salmo. Salmo de número 120. A palavra do Senhor nos diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor para agora ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados pelo Senhor. E é exatamente por isso, ó Deus, que nós clamamos para que o Senhor opere nos nossos corações e que nós sejamos verdadeiramente transformados e impactados pela glória da verdade. Opera, Deus, nas nossas vidas. Fala conosco, que o nosso coração seja transformado, que de fato a nossa vida seja transformada. Pai, por favor, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz e que os nossos olhos estejam não dispersos, atentos para contemplarmos o Senhor que fala conosco. Opera, Deus, com grande poder e autoridade nas nossas vidas. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Com toda certeza, você em algum momento da sua vida já experimentou algum tipo de conflito, não é verdade? Talvez por causa de algum colega de trabalho ou de faculdade. Pode ser também que você tenha sofrido por causa de algum chefe difícil ou então por causa de um professor. Isso sem falar nos conflitos familiares, não é verdade? É ainda pior quando os conflitos surgem dentro de casa. É ainda pior quando eles acontecem na nossa família. Acontece, queridos, que sempre que nós experimentamos os conflitos, nós somos tentados, de uma certa forma, a executarmos ou estabelecermos uma justiça, entre aspas, do nosso jeito. Nós deixamos de falar com a pessoa, damos um gelo na pessoa, ou então, quem sabe, nós tentamos devolver na mesma moeda. A pessoa fala mal da gente, e então nós nos sentimos quase que obrigados a revidar. Conhece aquele ditado, ou aquela frase, sei lá se é um ditado: eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. E nós acabamos fazendo isso. Contaminados pelo nosso senso de justiça, contaminados pelo nosso desejo de dar a paga que aquela pessoa merece, então nós damos um jeito de revidar, ou então de entrar no conflito, mas entrar com força total. Às vezes usando uma escopeta para matar uma mosca. Agora, quando nós fazemos isso, queridos, nós certamente o fazemos não porque achamos que aquilo vai resolver o conflito, não é verdade? Quando nós damos esse tipo de resposta ou entramos na briga de jeito para então ferir aqueles que nos feriram, para dar a mesma retribuição àqueles que nos ofenderam, nós sabemos que o conflito vai aumentar ainda mais. A briga não vai resolver. E então aquela pessoa que achava que tinha
motivos para mentir a nosso respeito, agora então ela encontrou alguém que briga tanto quanto ela. E com isso, queridos, os conflitos só vão aumentando. No entanto, queridos, apesar dessas reações em nós serem completamente naturais, não é assim que um filho de Deus deve reagir. Apesar de toda mentira, de toda calúnia, apesar de toda bajulação, toda falsidade, ainda assim nós, como homens e mulheres tementes ao Senhor, nós precisamos viver pela paz, apesar dos conflitos. Aliás, ao contrário do que a nossa reação natural nos empurra para fazer, nós deveríamos ser aqueles que, acima de tudo, prezam pela paz. Por isso, apesar de toda dor e sofrimento, apesar de todo constrangimento, apesar do seu senso de justiça pessoal ofendido, traga os seus conflitos, mas leve a paz. Quando nós olhamos, queridos, para o Salmo de número 120, ele é o Salmo que inaugura uma parte, uma porção do livro de Salmos chamada ou conhecida como os Cânticos de Peregrinação ou os Salmos de Romagem. Essa coletânea, queridos, de 15 salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo de número 134, eram as músicas, os cantos entoados, especialmente quando o povo de Deus se dirigia para Jerusalém para adorar o Senhor em pelo menos 3 festas anuais, onde se encontravam para celebrar o Senhor. E esses salmos, irmãos, eram entoados justamente para que os israelitas se lembrassem dos grandes motivos que eles possuíam para adorar o Senhor. E quando o povo de Deus retorna do exílio na Babilônia, estes salmos ganharam um significado ainda mais especial. Isso porque o retorno a Jerusalém, depois de 70 anos de exílio, lá para aqueles judeus do século V a.C., a estes salmos eram uma demonstração da restauração que Deus vinha operando e que tinha operado entre o seu povo. E com isso, queridos, uma forma deles compreenderem o quanto o Senhor era bondoso, majestoso, gracioso, perdoador. Estes salmos também eram uma forma dos israelitas lembrarem que o Senhor era reto e santo e justo. E ao vivermos nesse mundo, queridos, nós vivemos exatamente como estes homens e mulheres tementes ao Senhor, que andavam em peregrinação. Nós mesmos, queridos, podemos nos enxergar sim como peregrinos. Nesse mundo é estranho demais para nós. Existem coisas neste mundo que são completamente incoerentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós queremos viver. Nós sabemos que não pertencemos a este mundo, nós estamos vivendo uma grande peregrinação, nós vivemos como peregrinos, porque nós estamos caminhando em direção à nossa pátria, a Nova Jerusalém. No entanto, enquanto nós caminhamos, enquanto nós peregrinamos, nós estamos sim sujeitos às lutas, às dores e principalmente sujeitos aos conflitos deste mundo. E é exatamente sobre estes conflitos que este Salmo de número 120 nos fala. Especialmente pelos conflitos que foram ocasionados pela mentira, pela falsidade, pelo engano, pela calúnia praticada contra nós. E esses conflitos, queridos, são comuns para todo cristão.
para todo servo de Deus. Ele acontece desde quando um colega de trabalho mente a nosso respeito, passando por aquele parente inconveniente e fofoqueiro, ou quem sabe aquele seu professor, entre aspas, inteligentinho e ateu, que te despreza simplesmente pelo fato de você ser cristão. É por conta disso que esse salmo nos convida. Traga os seus conflitos diante de Deus, mas não responda na mesma moeda. Ao contrário, leve a paz. Viva em paz, porque você vive confiantemente no Senhor. E a forma, queridos, que nós temos de viver em paz, ela se expressa através da nossa fala, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós proclamamos com a nossa boca. O Senhor Jesus nos diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se aquilo que sai dos nossos lábios demonstra o que é que está no nosso coração, irmãos, então a nossa fala precisa ser completamente coerente com aquilo que nós cremos. A nossa fala precisa estar repleta do Evangelho. A nossa fala precisa estar cheia de paz. Até mesmo quando nós passamos pela angústia, a nossa fala precisa ser coerente com aquilo que nós cremos. E é exatamente isso que o salmista expressa no texto que nós lemos. Por isso, em primeiro lugar, eu preciso dizer para você e para mim também, que nós podemos viver a confiança na fala do socorro. Confiança na fala do socorro. O salmista nesse texto demonstra total confiança no Senhor, queridos. Ele tem plena convicção do seu clamor por socorro. Ele tem plena convicção da sua fala de socorro, que essa sua fala será ouvida. Ele diz no primeiro versículo: na minha angústia, eu clamo ao Senhor. E eu clamo ao Senhor porque eu estou meio inseguro. Porque eu acho que Deus não vai me ouvir. É isso que o texto diz? Certamente não. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele me ouve. Quem é, irmãos, que poderia ter uma convicção dessa forma? Quem é que poderia dizer claramente, com toda certeza, o Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve o meu clamor? O salmista tem essa convicção, essa clareza que o Senhor ouve o seu clamor, queridos, porque ele mesmo já havia experimentado dessa realidade no passado. Aliás, alguns estudiosos chegam a dizer que talvez esse versículo pudesse ser traduzido no passado: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ou seja, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio à dor da angústia, a angústia destruidora, o salmista mantinha a confiança de que o Senhor ouvia o seu clamor. E isso acontece, irmãos, porque ele já tinha passado por essa experiência. Em outros momentos de angústia, o salmista experimentou do Senhor atendendo o seu clamor. Ele sabia que o Senhor o ouviria mais uma vez. Um dos motivos, irmãos, pelos quais nós quase sempre tentamos resolver os nossos conflitos através da nossa justiça, é porque nós raramente exercitamos o que o salmista faz aqui. Quando nós nos vemos cercados pelos lábios mentirosos, pelas línguas enganadoras, o máximo que nós fazemos é uma oraçãozinha sem vergonha, irmãos. Clamor significa um grito desesperado por socorro. Honestamente, o que a grande maioria dos crentes dos nossos dias faz é um sussurro.
E quando não temos a nossa oração respondida, nós chegamos a pensar que o problema deve estar em Deus. Sejamos honestos, irmãos. Será que diante de uma angústia tremenda, nós temos de fato clamado ao Senhor? Ou será que a gente faz uma oraçãozinha qualquer e parte para a briga já de vez? Irmãos, nós somos tão autoconfiantes. Nós somos autoconfiantes demais para vivermos na dependência de um Deus que responde às nossas orações. Nós somos arrogantes demais para gritarmos por socorro. É por isso que nós tentamos resolver tudo por nós mesmos, do nosso jeito, não porque o Senhor está inativo, não porque o Senhor está demorando para agir, mas porque nós não confiamos no Senhor. Um Deus que responde às nossas orações não é algo para ser crido intelectualmente apenas, irmãos. Um Deus que responde orações é para ser experimentado. O salmista confia na sua fala de socorro, porque ele já havia provado do Senhor o socorrendo no passado. Ele tem confiança na sua fala, no seu clamor, não porque ele tinha algum mérito em si mesmo, não porque ele tinha alguma coisa de especial, mas porque ele mesmo já tinha passado pela experiência da angústia, e quando clamou, o Senhor ouviu. Ou seja, a confiança desse homem está naquele que ouve o clamor. É no caráter do Senhor que o salmista confia. Ele sabe que o Senhor é cheio de compaixão, cheio de bondade, graça e misericórdia. Ele sabe que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, aquele que governa o todo o universo. E porque ele sabe disso, irmãos, o salmista clama. Confiantemente ele clama ao Senhor. Eu sei, queridos irmãos, que existem situações que os conflitos nos deixam tão fragilizados que nós não temos nem forças para clamar. Mas nós só chegamos a esse nível de exaustão, de cansaço, de forças exauridas, irmãos, porque nós ficamos batalhando do nosso jeito, tentando estabelecer a justiça que está ao nosso alcance. Nós acabamos de cantar que a nossa alma está segura nele. E que porque ela está segura nele, mesmo que as tempestades venham, nós podemos descansar. A verdade, queridos, é que se nós nos enxergamos realmente desesperados, então o que nós devíamos fazer é clamar ao Senhor. Não se esconda da mentira, na mentira de que você não tem forças para gritar por socorro ao Senhor. Não se esconda nessa mentira. Você realmente tem forças para gritar por socorro ao Senhor. Sabe como eu sei disso? Porque você tem força para reclamar da vida. Você tem força para ligar para o seu pastor. Você tem força para ligar para o seu terapeuta, ou para um amigo, para o seu gerente de banco, para o seu advogado. Se você tem força para fazer cada uma dessas coisas, então mesmo em meio aos conflitos, você tem forças para clamar ao Senhor. Afinal, queridos, Ele é infinitamente mais misericordioso, bondoso, amoroso e atento do que qualquer um destes recursos. O Senhor é o recurso mais acessível de todos, irmãos. Se nós precisássemos de força para encontrarmos o Senhor, então nenhum de nós encontraria. Porque nós somos frágeis, limitados, confusos, cheios de problemas, doentes e maus. Não existe força nenhuma em nós. O Senhor não espera que você tenha força.
Aliás, é justamente quando nós estamos destruídos pela angústia, atormentados e acabados pelos conflitos, humilhados pela nossa fragilidade, que o Senhor atende às nossas orações. O motivo pelo qual muitos de nós não clamam ao Senhor no dia da angústia não é porque faltam forças, é porque, na verdade, não creem que o Senhor responde. E não creem que o Senhor responde porque nunca clamaram ao Senhor no dia da angústia. Tentam resolver as coisas por si mesmos, construindo as suas fortalezas, que julgam ser o seu refúgio, que julgam ser o socorro no dia da angústia. Preste bem atenção. A nossa primeira fala ao experimentarmos os conflitos é um grito. Mas não é um grito contra os seus acusadores. Você não precisa responder na mesma moeda. Você não precisa estabelecer a sua justiça pela sua fala. Eu sei que a nossa sociedade parece valorizar aqueles que não têm papas na língua. Tem gente que se gaba de ser assim. Comigo não bateu, levou. Mas não é isso que a palavra nos orienta. Nós clamamos ao Senhor. A nossa fala é um grito de socorro para Deus. E não uma resposta dura que gera ainda mais conflitos. Se você quer que os seus conflitos cedam à paz, então confie no Senhor que responde a nossa fala de socorro. E precisa ser assim, queridos. Porque se não for, você corre o risco de, em segundo lugar, colher a consequência da fala da guerra. O salmista nos revela o seu clamor, ele pede: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora. O motivo pelo qual ele clamava pelo socorro do Senhor é porque ele estava angustiado, irmãos, uma angústia que estava sendo causada por pessoas que mentiam, por pessoas que enganavam. O salmista vivia conflitos que estavam sendo causados por homens perversos que usavam principalmente da sua fala para destruir. Até parece que ele vivia em Brasília, entre os políticos. Se a boca fala do que está cheio o coração, então, queridos, esses homens maus expressavam a morte, expressavam a podridão que existia dentro deles através da mentira e da falsidade que saíam das suas bocas, dos seus lábios. E esses conflitos tornam-se insuportáveis para aquele homem de Deus do Salmo de número 120. E se torna insuportável de tal forma que ele se vê preso na mentira, que ele se vê preso no engano daqueles ímpios. Ele clama: Senhor, me livra desses lábios mentirosos, me livra dessa língua enganadora. Mas percebe, irmãos, em nenhum momento ele toma a justiça nas mãos. Ainda que a nossa sociedade queira dizer para nós que o melhor é não ter papas na língua, o salmista confia na libertação, confia a sua libertação no Senhor, não na sua habilidade de dar respostas raivosas, apenas no Senhor. Agora me diga, não é isso que dá vontade de fazer, irmãos? Fala a verdade. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos caluniados, quando falam mal da gente, não dá vontade de ir lá e falar poucas e boas para aquelas pessoas? No entanto, isso só vai gerar ainda mais conflito.
E se a nossa intenção é viver em paz, irmãos, então o que nós mais queremos é que os conflitos se encerrem. Mesmo porque, queridos, se nós tentarmos resolver as coisas do nosso jeito, nós estaremos sujeitos à mesma consequência que irão provar aqueles que vivem em conflitos por causa da sua língua. E quem traz esse juízo sobre os mentirosos e ímpios é o próprio Deus, não somos nós, queridos. Ainda que o texto não diga com clareza, irmãos, o salmista, de maneira indireta, diz que é o próprio Deus que trará a guerra até os mentirosos e enganadores. O Senhor, exercendo a sua santa justiça, na sua santa ira, é o responsável por dar a paga das falas da guerra, e as consequências são terríveis. Quer ver? Versículos 3 e 4. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Sabe o que você vai receber? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. O mentiroso atrai o julgamento e a ira de Deus sobre si mesmo. Deus é quem julgará os perversos, aqueles que tentam ordenar e manipular a realidade a partir da mentira, a partir da falsidade. Estes serão destruídos pelo Senhor. O Senhor, como valente guerreiro, intervém em favor do seu povo, irmãos. Ele envia setas agudas contra os mentirosos perversos. Ele faz os enganadores arderem nas brasas vivas, brasas alimentadas por um carvão de excelente qualidade, por assim dizer. Ou seja, queridos, a guerra que a mentira causou virá às portas do mentiroso. O Senhor levará a guerra que a perversidade provoca direto contra os perversos. Nós não precisamos fazer justiça, entre aspas, pela nossa fala, irmãos. Nós não precisamos rebater toda a guerra que jogam sobre a nossa cabeça. Você não precisa viver no bateu, levou. É o Senhor que estabelece a justiça. Mas nós também precisamos olhar para o outro lado, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Afinal, sejamos honestos. Até aqui, eu fiz você olhar para aqueles que mentem contra você, que tentam te enganar. Eu fiz você olhar para os zombadores e perversos e ímpios, que te acusam injustamente, que caluniam contra você, que praticam a injustiça e impiedade contra você. Mas será que não é você mesmo, essa língua mentirosa? Será que o seu coração não foi dominado pelo engano a ponto de você ser o causador dos conflitos? Irmãos, eu sei que não é fácil nos percebermos como mentirosos e enganadores. Mas se assim não fosse, por que nós vivemos em tantos conflitos? Será que arrogantemente nós não estamos achando que o problema está só no outro? Será que também não tem em nós mesmos um mar de mentira gigantesco? Ou será que não existe um tanto de engano no nosso coração a ponto de nós vivermos criando conflitos, mesmo onde não existem? Atente para isso, meu irmão. Avalie isso no seu coração, minha irmã. Mas faça isso com muito temor. Porque, afinal de contas, as consequências da fala da guerra são terríveis. Nós não devemos ser assim, queridos. Como servos do Senhor, tementes a Deus, nós devemos viver, em último lugar, a persistência da fala da paz.
a persistência da fala da paz. O salmista termina com um profundo lamento. Ele diz, versículos 5 a 7, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já existe um tempo demais, que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam em fazer guerra. A região de Meseque, irmãos, ficava no extremo norte de Israel, perto do Mar Negro, para quem gosta de geografia, onde hoje é a atual Armênia, ali na Europa. A região de Quedar, ao contrário, ficava no extremo sul, no que hoje nós chamamos de Península Arábica, na Arábia Saudita. Você concorda comigo que seria geograficamente impossível alguém habitar em Quedar e nas suas peregrinações ele chegar lá em Meseque? É uma distância muito grande para alguém peregrinar. O que demonstra, irmãos, que é bastante provável que esse salmista faça referência a essas regiões, não porque ele necessariamente morasse ali, mas muito provavelmente porque ele morava em meio a pessoas tão perversas quanto os moradores de Meseque e Quedar. Essas regiões, queridos, eram simbólicas porque representavam lugares onde o Senhor Deus não era temido, não era adorado. Eles tinham os seus próprios deuses, os seus falsos deuses, e além disso eram povos extremamente violentos. E o que assusta, irmãos, é saber que o salmista compara os seus vizinhos com povos ímpios. Povos que eram moldados e direcionados pela mentira, pela falsidade, pela guerra, povos que eram marcados pelos conflitos. Ele olha para os seus compatriotas e ele diz, eles amam fazer guerra. Ele olha para aqueles que deveriam crer e temer o mesmo Deus do salmista. E ele fala, eles são violentos. Eles têm uma língua enganadora. E eles causam conflitos por onde eles estão. Mas sejamos honestos, irmãos. Isso tudo não é bastante semelhante àquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias? Será que nós mesmos não somos estes que vivemos em meio a um povo que é marcado pela mentira, pela falsidade, pelos conflitos? Eu tenho certeza que sim. A sociedade em que nós vivemos existe na sua falsidade, irmãos. Enganando e sendo enganada. Mentindo e sofrendo com a mentira. Brigando nos seus eternos conflitos, sofrendo com a fala da guerra. Uma guerra que muitas vezes é mascarada debaixo dessa bandeira de falsa paz, de falso amor, de falsa tolerância, uma guerra muito mais cruel, violenta e sanguinária, e que tem tirado muitas vidas. Irmãos, nós habitamos entre aqueles que odeiam a paz, mesmo que façam passeatas uma vez por ano em prol da paz. Mas preste bem atenção nesse detalhe. O salmista vivia em meio a intensos conflitos. Mas não era ele o causador desses conflitos. Queridos irmãos, nós que tememos o Senhor, não devemos viver atrás de brigas, discussões e contendas. Com exceção da minha esposa que trabalha em contenda. Antigamente, queridos, esses conflitos que nós vemos nos nossos dias, eram completamente privados. O máximo que a gente sabia era do vizinho que tinha brigado com outro vizinho. O máximo que a gente ouvia falar era
de um problema na escola, que um amigo brigou com outro por causa do futebol. Ou então, aquele vizinho que ouvia sertanejo universitário até as 2 da madrugada. Agora, os crentes expõem as suas brigas e conflitos publicamente nas redes sociais. E para nossa tristeza, queridos, os motivos são ainda mais ridículos do que esses. Eu confesso, irmãos, que eu até entenderia alguém brigar porque não conseguiu dormir à noite por causa de uma música alta. O que eu não entendo é alguém brigar por causa da sua idolatria política. Nem os pretensos messias, nem a causa dos oprimidos valem a pena aos conflitos, irmãos. Porque no fundo, é só idolatria mesmo. Os crentes ficam brigando para ver quem é que tem o ídolo mais brilhante. Mas para mim, é ainda pior tretar na internet por causa de teologia. Irmãos, a teologia em essência existe para o serviço do povo de Deus. Quem foi que disse que redes sociais são a instância para o debate teológico? O salmista, irmãos, é tão marcado pela paz, ele está tão impactado pela paz, queridos, que a tradução literal desse versículo é: eu sou paz. Ele não está apenas do lado da paz, mas ele foi tão marcado por essa realidade pacífica do Senhor Deus, de paz com Deus, que ele não diz apenas eu sou em favor da paz, ele diz eu sou paz, a paz habita em mim, ela mora em mim, eu sou definido por aquilo que é paz, a minha identidade está firmada na paz, ou seja, com todo o seu ser, com toda a sua existência, o salmista clama pela paz, mas ele também vive a paz. Mesmo vivendo entre os perversos, ele é completamente diferente. Ele não apenas anseia que a paz seja estabelecida, mas ele também é aquele que pronuncia a palavra da paz. Está na hora dos verdadeiros cristãos terem uma postura diferente neste mundo, irmãos. Está na hora de nós mesmos vivermos e falarmos da paz. Mesmo que os ímpios teimem pela guerra, nós continuamos insistentemente clamando pelo Senhor e falando da paz. Concluindo, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós vivemos em paz com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, fala sobre isso, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso implica, queridos, no fato de que se nós estamos em paz com Deus, é porque nós não temos mais nenhum motivo, não temos um motivo sequer para vivermos em conflitos. O Evangelho faz isso em nós, irmãos. Nos faz viver a paz. Porque nós temos paz com Deus em Cristo, nós podemos viver em paz com os outros. E uma vez que nós experimentamos de Jesus, então agora nós não devemos mais viver em intensos conflitos. Ao contrário, a gente abre mão da nossa justiça pessoal. Nós assumimos a perfeita justiça de Cristo. Nós não precisamos da nossa justiça. E na perfeita justiça de Cristo, nós temos paz com Deus. O salmo que nós acabamos de ler, queridos, fala sobre isso. Sobre o dever de vivermos a paz
mesmo em meio a todos os conflitos que nós vemos ao nosso redor. Nós somos aqueles que falamos da paz, ao contrário da mentira, que só promove e atrai a guerra. Por isso, traga os seus conflitos, abandone a mentira, abandone a justiça pessoal, confie e clame pelo Senhor, e assim, leve a paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, ó Pai, para que o Senhor ministre aos nossos corações e que nós, de fato, sejamos impactados pela verdade e que ao vermos a glória da verdade, nós sejamos transformados para que, de fato, vivamos em paz. Proclamemos a paz, mesmo em meio aos conflitos. Deus, quando nos vermos cercados da injustiça, nos faz confiar no Senhor. Quando nos vermos cheios de angústia, nos faz clamarmos, gritarmos em socorro ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor preserve o nosso coração da mentira e do engano e dos conflitos, porque eles conduzem à destruição. Mas Deus, também clamamos para que o Senhor nos faça perseverar na vida e na fala da paz. Paz esta que nós obtemos com o Senhor através de Cristo. Opera nas nossas vidas, fala ao nosso coração e que de fato nós possamos viver essas verdades. Não nos deixe sair daqui desejosos de vingança. Ao contrário, ó Deus, que nós sejamos inundados pela tua paz de tal forma que sejamos mensageiros da paz que existe no Senhor através de Cristo. Opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, se você puder, a se colocar em pé. Eu vou impetrar a bênção e assim que cantarmos o amém, nós temos a oportunidade de saudarmos uns aos outros por causa da paz. Não por causa dos conflitos, mas porque o Senhor estabeleceu paz conosco. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto glorioso sobre você e que Ele tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhes dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho, o nosso Redentor glorioso, e Espírito Santo, o nosso Consolador, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.